Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde hoje nós vamos falar sobre grupos finitos gerados por dois elementos. Na última aula a gente começou, nas últimas duas aulas, na verdade, a gente começou a lidar com o problema de classificação de grupos. A gente viu, por exemplo, que se eu tiver um número primo, existe um único grupo com essa quantidade de elementos prima fixada. Então, classificar grupos que tenham cardinalidade prima, a gente só tem um modelo mesmo, é o ZP, né? Acabou. Z quocientado pelo ideal ou pelo subgrupo gerado por P. Ótimo. A gente viu, por exemplo, que se eu tiver um grupo cíclico infinito, só tem um modelo para isso também, que é o grupo abeliano dos inteiros, certo? E a gente quer continuar na busca de modelos para a gente conseguir classificar grupos. E a gente fez isso para grupos cíclicos, né, que talvez sejam a estrutura de grupo mais simples que existe. E agora a gente vai tentar complicar um pouquinho mais as coisas, mas nem tanto. A gente vai dar mais um passo rumo a construir uma teoria de classificação, onde a gente vai tentar estudar melhor os grupos que são gerados por dois elementos. Parece que a gente já tem uma compreensão bem razoável dos grupos gerados por um elemento, e por que não a gente fazer essa subida de degrau e tentar estudar com mais detalhes, com mais intimidade, os grupos gerados por dois elementos. Então é isso que a gente vai começar a fazer na aula de hoje, e a gente vai ver que os resultados que a gente conseguir construir hoje vão ser importantíssimos para a gente classificar determinados tipos de grupo, especialmente grupos com poucos elementos, digamos assim. E aí, na busca de compreender melhor os grupos gerados por dois elementos, a gente vai estabelecer essa proposição que diz o seguinte: se eu tiver num grupo finito e dois elementos em G, a gente quer descrever bem como que é o subgrupo gerado por A e B. Mas para a gente dar uma descrição mais, digamos, domesticada, digamos assim, é interessante que esses elementos A e B satisfaçam algumas coisas, em especial uma condição dessa daqui, ó, que é uma coisa que a gente chama de condição de comutatividade, ou uma relação de comutatividade, tá? A gente não exige que A e B comutem de forma alguma, porque isso iria limitar muito os nossos estudos. A gente tem vários exemplos de grupos que são gerados por dois elementos, onde esses elementos não comutam, então exatamente por isso a gente não vai exigir isso, mas a gente vai pedir que, se eu pego o B e opero com o A, não necessariamente isso tem que dar AB, mas a gente vai enfraquecer um pouquinho isso e exigir que seja uma potência de A vezes B, onde esse S aqui a gente já vai escolher como sendo um número natural, uma potência positiva, já que o grupo aqui é finito, então a ordem desse cara é finita, e aí, mesmo que aqui tivesse uma potência negativa, a gente pode substituir essa potência por algo que seja positivo. É só multiplicar pela ordem de A, bonitinho, né? Ali que a gente consegue ou a ordem do elemento ou alguma coisa relacionada à ordem. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir, primeiro, sem colocar muitas hipóteses, a gente vai assumir que eu tenho um elemento natural n, tal que A elevado a n é identidade. Isso daqui não é nenhuma hipótese restritiva, porque como eu estou em um grupo finito, isso aqui vai acontecer para algum n mesmo, inclusive para o n tomado como a ordem, isso aqui vai acontecer. E a gente vai assumir que alguma potência de B está no subgrupo gerado por A. Tá bom? E aí, digamos, eu coloquei isso daqui em cores diferentes, justamente porque essas relações, digamos, essas condições que eu coloquei em rosa aqui, no futuro a gente vai usar essas propriedades ou essas condições para determinar os grupos gerados por dois elementos, a menos de isomorfismo. A gente vai ver isso hoje ainda. Tá bom? Então a gente assume que existe um N, tal que essa potência enésima de A é E, e um M, tal que B elevado a M é o subgrupo gerado por A. Então, com essas condições, no item A gente consegue, entre aspas, uma receita de como comutar potências entre B e A. Já que o B vezes A é A elevado a SB, a gente consegue, na verdade, provar que essa igualdade circulada de branco aqui vai implicar que B elevado a T vezes A elevado a R, eu consigo trocar o A e o B de lugar pagando uma pena, né? Pagando uma penalidade de trocar o expoente R por R S elevado a T. Observe que o B elevado a T veio para cá e o A elevado a R veio para o outro lado, mas eu tive que multiplicar o expoente que está aqui original R por S elevado a T. A gente consegue fazer essa troca de posição. Tá? E aí, com isso, a gente consegue também
simplificar a descrição do grupo gerado por dois elementos. Porque, por definição, o subgrupo gerado por A e B é qualquer produto finito de elementos, onde cada elemento especificamente ou é A, ou é B, ou é A menos 1, ou é B a menos 1. Tá? No fim das contas, com essas condições, a gente consegue garantir uma coisa muito boa, que o subgrupo gerado por A e B é exatamente formado por todas as potências A elevado a I vezes B elevado a J, onde eu consigo domesticar esses expoentes. Eu consigo limitar o grau de alcance desses expoentes. Eu não preciso buscar esses expoentes em qualquer lugar. Eu consigo buscar eles aqui no 0 até n-1, onde o n aqui é esse elemento tal que o A elevado a n é o elemento neutro. E o J varia de 0 até m-1, onde esse m é esse cara natural que faz com que B elevado a m esteja no subgrupo gerado por A. Tudo bem? E aí, depois de fazer isso, observe que essa igualdade não me diz nada a respeito se esse conjunto aqui dentro tem n vezes m elementos. Ele me diz que esse conjunto aqui dentro tem no máximo n vezes m elementos. Mas nada me garante que, se eu pego dois pares diferentes, pode ser que eu gere elementos iguais aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu posso escolher um I1 e um J1 aqui, e olhar para o A elevado a I1 e o B elevado a J1. E aí eu posso fazer uma outra escolha, pode ser que exista uma outra escolha I2 e J2, de modo que o A elevado a I2 vezes B elevado a J2 coincide com o A elevado a I1, B elevado a J1. Pode ser que isso aconteça, nada a princípio me garante. Mas a gente consegue garantir que, se esse n aqui for tomado como a ordem de A, ou seja, o n é o menor expoente possível do A, de modo que ele se transforma no elemento neutro, e se o m, esse m aqui, for o mínimo dos números naturais, tais que a potência aliésima de B está no subgrupo gerado por A, ou seja, se n e m são escolhidos minimalmente, isso é equivalente a dizer que o subgrupo gerado por A e B, aí sim tem exatamente n vezes m elementos, de modo que quando a gente escolhe n e m mínimos nesse sentido que eu acabei de falar, não existem repetições aqui dentro, certo? Se você pega expoentes diferentes, com isso você gera diferentes elementos. Então, esse conjunto vai ter exatamente n vezes m elementos, e a gente mostra que isso é uma equivalência. Tá? Esse conjunto ter n vezes m elementos é equivalente a dizer que esses n e m foram escolhidos de maneira minimal. Tá? Então é isso que a gente vai fazer nessa proposição. Eu quis aqui gastar um tempinho nessa introdução só para explicar do porquê que a gente está querendo verificar essas coisas. É porque com essas três condições aqui, ó, que eu vou circular, essas três condições, que às vezes a gente chama de asterisco, né, coloca com umas chaves, daqui a pouco vocês vão ver isso funcionando, essas condições nos permitem simplificar a expressão de um subgrupo gerado por dois elementos, certo? Bom, para o item A, observe o seguinte, ó, a gente quer provar isso, né? A gente quer provar que B elevado a T, a R, é essa coisa que está aqui do lado direito. Observe que isso é equivalente a mostrar isso daqui, ó. Note, queremos mostrar, vou colocar assim, ó, queremos mostrar que, na verdade, ó, o B elevado a T vezes A elevado a R. E aí, se eu jogo o B elevado a T para o outro lado aqui, o inverso dele, isso é igual a A elevado a R, S elevado a T. Certo? Isso para todo R e T natural. Só que isso é equivalente, eu vou colocar assim, ó, o que é equivalente, a gente usar a linguagem do automorfismo interno aqui vai ser bastante promissor para ajudar a gente em algumas coisas, porque isso é equivalente a mostrar, então, observe que esse lado esquerdo da igualdade é precisamente o automorfismo interno associado ao elemento B elevado a T no elemento A elevado a R, certo? Isso tem que ser, para isso aqui ser igual, é equivalente a dizer que isso daqui é igual a A, RS elevado a T. Então o que a gente vai fazer é provar isso daqui. É provar esse resultado. Tá? E aí a gente vai provar isso aqui por indução sobre T. A gente vai deixar o R correr solto, o R pode ser qualquer coisa. Tá bom? E a gente vai provar isso que eu circulei de azul. Eu vou fixar o T aqui fora, que a gente vai fazer a indução em T. A gente vai mostrar então isso daqui, ó, que I, B elevado a T, A elevado a R é igual a A elevado a R, S elevado a T,
para todo R natural. E aí a gente vai provar isso por indução sobre T. Tá? Então vamos lá. Por indução sobre T. Então, primeira coisa, vamos ver para T igual a 1. Para T igual a 1, a gente tem que provar o quê? Que o automorfismo interno de B aplicado em A elevado a R é A elevado a RS, certo? Para todo R natural. Então, olha só o que vai acontecer. Para todo R natural, vamos testar que o resultado é válido para T igual a 1. O que é o automorfismo interno de B, né, que é o B elevado a 1, aplicado em A elevado a R? Vamos lá. Isso daqui é igual a... Lembra que o automorfismo interno é um morfismo de grupos. Então, ele aplicado em A elevado a R é a mesma coisa que ele aplicado em A e aí aplicado em R, certo? Agora, o automorfismo interno de B aplicado em A, isso vai ser B a menos 1, certo? BA, BA menos 1 elevado a R. E aí, ó, a gente pode usar a associatividade aqui. Ó. Aqui a gente tem um fator que a gente conhece, que a gente consegue pelo menos mexer nele, que é esse, ó, o BA. O BA, por hipótese, é A elevado a SB. É essa relação de comutatividade que a gente tem. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? No lugar do BA, eu vou colocar o quê? Ó? O A elevado a SB. Só que aqui eu tenho o BA menos 1, que maravilha. Vai embora, né? Então, o B vezes B a menos 1 é o elemento neutro. Então, some tudo isso daí. Vai ficar o quê, então? Ó? A elevado a S, R, que é a mesma coisa que A elevado a SR ou RS. Tá? Então, o resultado vale para T igual a 1. O T igual a 1 está aqui. Ó. O B elevado a 1 e o S elevado a 1 aqui. Tá? Então, para T igual a 1, foi. Então, o que a gente vai mostrar agora? A gente vai supor, então, agora a gente vai provar o passo indutivo, né? Vamos supor que o T é maior que 1 e que o automorfismo interno de B elevado a T menos 1 em qualquer potência de A, eu vou usar uma letra L aqui, isso daqui é igual a A elevado a L, vamos ver aqui, o L entra aqui, né? S elevado a T menos 1. Isso aqui para todo L natural. Essa é a hipótese de indução. Tá? Essa é a hipótese de indução. Então a gente tem que usar isso para provar que para todo R natural isso daqui vale. Certo? Então vamos pegar um R natural qualquer. Então, dado R natural qualquer, o que vai acontecer? Ó? O automorfismo interno associado a B elevado a T, aplicado em A elevado a R, isso é a mesma coisa que o automorfismo interno associado a B vezes B T a menos 1, certo? Em A elevado a R. E aí nós já vimos em alguma aula aí de automorfismos, desses automorfismos internos, aquela função I é um morfismo, né? Então, o automorfismo interno associado a B vezes B elevado a T menos 1 é a mesma coisa que eu compor o automorfismo interno do B com o automorfismo interno do B elevado a T menos 1 e aplicar isso em A elevado a R. Certo? E aí agora eu uso a hipótese de indução. Pela hipótese de indução, isso daqui é o quê? Isso aqui é o automorfismo interno de B. Aqui, ó, o R está fazendo o papel do L, né? Então aqui vai ficar A, R, ST a menos 1, certo? Aí a gente pode usar de novo o fato do automorfismo interno ser um morfismo. Então isso aqui é a mesma coisa que o automorfismo interno de B no A, ou usar direto aqui, né? A gente pode, aqui, ó, a gente pode usar esse aqui para o T igual a 1, basta multiplicar os expoentes, né? Não precisa fazer essa conta aqui de novo. Porque usando que o resultado vale para T igual a 1, isso daqui é o A, é multiplicar o S, né? É multiplicar o S no expoente que está aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar, então, A elevado a R, ST a menos 1, isso tudo elevado a S, tá? Aí, usando a propriedade de potência, que a gente já viu, esse S entra multiplicando aqui. Então, vai ficar A, R, ST elevado a menos 1 vezes S é o S elevado a T. Tudo bem? Então, isso fecha a demonstração do item A. Tá? Então, o item A foi demonstrado porque a gente provou esse resultado azulzinho aqui, ó, que é equivalente ao que a gente gostaria de mostrar. Tá bom? Então, o item A foi. Vamos para o item B agora. Para o item B, eu vou chamar de L esse conjuntão aqui, tá? Então, só para a gente não ficar repetindo ele toda hora, então
denote esse conjunto aqui por L. Aí o que acontece? Essa inclusão aqui é óbvia, né? É claro que, pela definição do subgrupo gerado por A e B, o L está contido no subgrupo gerado por A e B, claro. Aqui eu tenho uma potência de A e aqui uma potência de B, né? O A elevado a I está no subgrupo gerado por A, o B elevado a J também está no subgrupo gerado por B, o subgrupo gerado por A está no subgrupo gerado por A e B, e a mesma coisa para o subgrupo gerado por B, então os dois vão estar lá, né? Então aí, se A elevado a I está aqui dentro, o B elevado a J está aqui dentro, isso é um subgrupo, o produto cai ali dentro. Então é bem fácil mesmo, eu já acabei de falar, né? Perceber que o L é um subconjunto daqui. O grande lance aqui é provar a volta, né? E para provar a volta, a gente vai provar uma afirmação primeiro, porque vai ser melhor trabalhar dessa forma, para a gente conseguir trabalhar com um processo indutivo, que é o seguinte. A gente vai mostrar uma afirmação que é essa, ó. Se R é um número natural, vamos lá, se R é natural e x1 até xr pertencem a G, são tais que para todo i de 1 até R, ou xi está no conjunto AB, ou é A ou é B, né? Ou o inverso dele está em AB. Então, se isso daqui vale, se isso ou isso vale para todo i de 1 até R, então o x1 vezes x2 até o xr vai pertencer ao subgrupo gerado, desculpa, vai pertencer a L, né? E pertencer a L significa encontrar esses expoentes dessa forma aqui, tá bom? Então, essa afirmação aqui é crucial porque os elementos do subgrupo gerado por AB, por definição, são produtos finitos dessa forma, tá? Então, por isso que a gente por isso que nós estamos nos propondo a provar essa afirmação auxiliar primeiro, porque provando isso acabou o nosso problema. Só que organizando dessa forma fica melhor para a gente formalizar o argumento, tá? Então, a gente vai provar por indução sobre R, tá? Então, a gente vai proceder essa prova dessa afirmação verde por indução sobre o R. Então a gente começa, óbvio, pelo caso R igual a 1. Então qual é o caso aqui? Ó? A gente tem então, a gente sabe que o caso R igual a 1, então a gente sabe isso daqui. Ó. Temos que ou x1 pertence ao AB, ou o x1 a menos 1 pertence ao AB. Certo? Beleza. Aí o que vai acontecer? Esse primeiro caso aqui é óbvio, né? Então, assim, o caso 1A, vamos lá. Um subcaso. Se o x1 pertence a AB, então o x1 é igual a A, ou o x1 é igual a B, o que implica, claro, que o x1 é A elevado a 1 vezes B elevado a 0, e isso pertence a L, certo? Ou o x1 é A elevado a 0 vezes B elevado a 1, e isso também pertence ao L. O L permite expoentes de 0 até n-1 para o I e de 0 até m-1 para o J. Então, isso aqui acontece. Beleza, né? Ótimo. Então, esse caso, tranquilo. Agora vamos para outro caso. Caso 1B. Vamos supor, então, que é o x1 a menos 1 que é um desses caras, né? Então, é o inverso do x1, que é A ou B. Né? Então, isso aqui implica, logo, o inverso de x1 é o A, ou, na verdade, é um ou outro, o inverso do x2 é B. Certo? Aí o que vai acontecer aqui, ó? Isso nos diz, então, vou tentar organizar assim para ficar mais fácil. Primeiro, nesse caso aqui, eu tenho que o x1 é igual a A menos 1, que é o E aqui, certo? Aí o E é A elevado a N, que é A elevado a N vezes A menos 1, vai ficar A elevado a N menos 1. E isso daqui é igual a A elevado a N menos 1 vezes B elevado a 0, que pertence a L. Certo? Aqui, ó. Que pertence a L. É permitido ao I ser o N-1 aqui dentro. Tá aqui, ó. E é permitido ao expoente do B ser 0. Tá aqui também. Certo? Então, esse elemento pertence a L. Ou, o que acontece é que o x2
o x2 é o b a menos 1. Certo? Só que nesse caso, vamos só abrir um parênteses aqui para não precisar escrever. Se você quiser escrever isso aqui antes, vai ficar melhor. Só uma argumentação rápida aqui, ó. Como o b elevado a m pertence ao subgrupo gerado por A, aqui, ó, essa é a hipótese, então a gente tem algumas coisas aqui, ó. O b elevado a m pertence ao subgrupo gerado por A, né? Isso implica que o b elevado a menos m também, tá? Porque ele é o inverso, né? O inverso daqui também. Então isso daqui está no subgrupo gerado por A. Agora, como o A elevado a n é o elemento neutro, a gente já sabe que o subgrupo gerado por A é o E, A até o A elevado a n menos 1. Pode ser que a ordem não seja o A, né? Pode ser que tenham repetições aqui dentro. Tá? Mas só o fato do A elevado a n ser o elemento neutro já me diz que a partir do A elevado a n, o A elevado a n mais 1, por exemplo, vai ser o A elevado a n mais 2 vai ser o A ao quadrado, então começam essas repetições. E para trás a mesma coisa, né? Você não precisa, se um elemento tem ordem infinita, você não precisa de expoentes negativos para você expressar o subgrupo gerado pelo A, né? Você já pode pegar só expoentes não negativos mesmo. Então b elevado a menos m está aqui nesse conjunto. O que me diz então que existe um i de 0 até o n menos 1, tal que isso aqui acontece, ó. Opa! Poderia ter escrito isso antes, né? Mas tudo bem. Tal que o b elevado a menos m é a elevado a i. Aí você vai me perguntar, por que você está fazendo isso? Por causa disso daqui, ó. Quando o x2 é o b a menos 1, ninguém pode me espancar se eu fizer isso daqui, ó. O elemento neutro. Só que isso é a mesma coisa que o b... Deixa eu ver em qual lado que eu coloco aqui. Eu vou colocar à esquerda. Isso é o E vezes B elevado a menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui é a mesma coisa que o B elevado a menos M vezes B elevado a M. Isso é o elemento neutro. Vezes B elevado a menos 1, certo? Só que isso daqui vai ser o quê? Nesse caso, o B elevado a menos M eu acabei de ver que é A elevado a I com o expoente onde eu quero. Isso aqui é o A elevado a I. Se eu associar dessa forma, e aqui fica B elevado a M menos 1, que é um expoente permitido. Aqui, ó. No L, eu posso ter expoente J igual a M menos 1. Tá? Então, essa coisa aqui, como o I vai de 0 até N menos 1 e o M menos 1 é um expoente permitido para o B, isso aqui pertence a L também. Tá? Então, tanto no caso que o x1 a menos 1 é igual a... O x1 está em L também. E se o inverso de x2 for B, o x2 também está em L. Tá? Então, em ambos os casos, isso acontece. Então, em todos os casos, isso acontece, né? Então, assim, a gente resolveu o problema R igual a 1. A gente conseguiu avaliar todos os casos aqui. Então, o caso em que R igual a 1 foi. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Agora é o passo indutivo. Agora, então, a gente vai supor que o R é maior que 1. E que, vamos ver aqui, ó. E que o x1 até o xr menos 1 pertence a L. Certo? A gente quer mostrar que o x1 até xr pertence a L. Aí o que vai acontecer? Ó? O x1 até xr pode ser escrito assim, então. Como ele pertence a L, eu vou colocar assim, ó, A elevado a I1, B elevado a 1J1, com I1 pertencente a 0 até o N menos 1 e o J1 pertencente a 0 até o M menos 1. E aí, olha só, a gente pode usar o caso de um elemento só, porque a gente já viu que o XR, como o XR está ou no conjunto AB ou o inverso dele está no AB, a gente acabou de ver que como para um elemento vale a afirmação, o XR também pertence a L, né? Digamos assim, pelo caso anterior, o XR pertence a L. Isso aqui vai implicar então que existem, vou chamar aqui de I2 de 0 até N menos 1 e J2 pertencente a M menos 1, 0 até M menos 1, tais que o XR é A elevado a I2 vezes B elevado a J2. Então, como é que o X1 até XR vai ficar? Ó? Então, a gente tem uma igualdade dessa forma. X1 até XR, isso é, por definição,
x1 até xr menos 1 vezes xr, o que vai dar a elevado a i1, aí eu já vou organizar assim, ó, b elevado a j1, a elevado a i2, certo? Vezes b elevado a j2, tudo bem? Aí isso daqui vai ficar como? A gente tem uma relação de comutatividade que a gente pode usar agora o item A. Pelo item A, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Pelo item A. A relação que a gente tem é a seguinte. Vamos só copiar aqui para o lado para a gente fazer direitinho. Ó. B. Isso aqui vai ficar assim, ó. B elevado a t, a elevado a r, é a elevado a r e s elevado a t, vezes b elevado a t. Só que a gente tem que aplicar isso com esses números que estão aqui, né? Então, isso vai ser a elevado a i1. Aí aqui do outro lado vai aparecer, ó, o a elevado a i2, s elevado ao expoente do b, que é j1, vezes b, o mesmo expoente que está aqui, ó, b elevado a j1. Isso. Vezes b elevado a j2. Certo? Beleza. E isso aqui vai ficar como, então? Vai ficar a elevado a i1 mais i2, s elevado a j1, vezes b elevado a j1 mais j2. E aí a divisão euclidiana vai salvar a gente mais uma vez, porque é o seguinte, pessoal. A gente quer fazer aparecer alguma coisa menor que m aqui, né? Então, pelo algoritmo de Euclides... Eita! Pelo algoritmo da divisão, eu vou dividir o J1 mais J2 por m, tá? Então existem... deixa eu, sei lá, Q... e J, ó o J aqui, ó. O J vai ser o resto dessa divisão. Naturais, porque esses números envolvidos são naturais. Tais que... Não, naturais não, são não negativos, na verdade. Porque ele pode ser zero, o J. Especialmente o J pode ser zero. Então, tais que isso aqui acontece, ó. O J1 mais J2 é m vezes Q, ou Q vezes m, tanto faz. Vou colocar assim, m vezes Q, mais... esse J, só que o J entre o zero, né, e menor, estritamente menor que M. Então isso quer dizer que o J está entre 0 e M menos 1. Então é isso. E aí o que acontece? Isso daqui vai se transformar em B elevado a MQ vezes B elevado a J, certo? Esse B elevado a MQ, ele vai estar no subgrupo gerado por A. Porque ele é uma potência de alguém que está no subgrupo gerado por A, né? Então, por isso que eu já vou colocar aqui. Não é à toa, não. Tem que enxergar lá na frente. Ó. Como B elevado a M elevado a Q pertence ao subgrupo gerado por A, então, aqui eu não vou me importar muito com o expoente, não. Tá? Vou pegar um expoente qualquer por enquanto. Existe um... Deixa eu pegar um I3 aqui. Inteiro. Tal que o B elevado a M... Porque depois eu vou ter que mexer nesse expoente de novo. Vocês vão entender por que eu não vou me importar com esse expoente agora. É A elevado a I3. Certo? E aí, por que eu fiz essa bagaceira toda? Por causa disso daqui, ó. Assim, como é que as coisas vão ficar, então? Ó? O x1 até xr, que é essa última coisa que eu coloquei aqui, ó. A elevado a I1 mais I2, S elevado, olha que desgraceira, J1. Isso é o B, ó, J1 mais J2 é o que, ó? É o MQ mais J, certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar B elevado a MQ mais J, que é o B elevado a M elevado a Q, vezes B elevado a J, certo? O B elevado a J aqui vai estar tudo bem, porque olha só, isso daqui agora é o quê? É A elevado a I1 mais I2, S elevado a J1, vezes A elevado a I3, vezes B elevado a J. E aí agora, isso é A elevado a I1, olha que desgraceiro aqui, ó, mais I2, S elevado a J1, mais I3, que é J1. Nossa, ficou horrível aqui, peraí. S, J1, isso, mais I3, tudo isso é no expoente do A, vezes o B elevado a J. Agora acabou o problema, porque essa parte aqui, ó, tá no subgrupo gerado por A e eu posso escolher o expoente daquele jeito. Então, como? A elevado a I1 mais I2, S elevado a J1,
mais I3 está no subgrupo gerado por A, que é esse conjunto aqui, ó, E, A até A elevado a N menos 1, então, agora sim, existe I de 0 até N menos 1, tal que essa palhaçada toda aí, ó, A elevado a I1 mais I2, S elevado a J1 mais I3 é igual a A elevado a I. E aí acabou. Portanto, o x1 até xr é igual a A elevado a I, B elevado a J, com o I no lugar certo e o J no lugar certo, então isso aqui está em L. Tá bom, pessoal? Então isso fecha a afirmação verde e aí acabou. E aí acabou porque todo elemento do subgrupo gerado por A e B é dessa forma, né? É um produto finito de elementos que satisfazem isso. Então, portanto, o subgrupo gerado por A e B está contido em L e daí a gente tem a igualdade. O subgrupo gerado por A e B é igual a L e o item B está demonstrado. E antes de ir para o item C, me perdoem, me deem 5 segundinhos que eu vou lá assistir a prova do líder, do Big Brother, e já estou voltando. Gostei de quem ganhou a liderança, não vou falar porque vai que no futuro essa pessoa seja cancelada e eu posso ser cancelado junto, né? Então, voltando aqui para a matemática da coisa, para os grupos. O item C a gente quer mostrar aquela equivalência, né? Ficou tão grande aqui que agora... Beleza. Então, assim, pelo item B... Vamos lá. Pelo item B, essa função aqui é sobrejetiva. Pelo item B, a função que eu vou chamar aqui de psi, que sai desse cartesiano aqui, ó, de 0 até n menos 1. A gente viu. Opa, isso daqui é o subgrupo gerado por A e B, né? Nós provamos isso no item B, né? Então não precisava nem de colocar L aqui, não. Não precisa mais dessa anotação, não. É um subgrupo gerado por A e B, que é o L daquela forma. Tá? Então isso daqui é sobrejetivo. Todo elemento é dessa forma, foi isso que nós provamos no item B. Agora a gente quer mostrar que se o n e m são mínimos, o n mínimo tal que o A elevado a n é o elemento neutro, e o m mínimo, de modo que B elevado a m pertence ao subgrupo gerado por A, então é isso que eu quero dizer por mínimos. Então eles são mínimos se somente se o subgrupo gerado por A e B tem n vezes m elementos. Então, aqui para a ida, observe que dizer que esse subgrupo tem n vezes m elementos é equivalente a dizer que essa função é uma bijeção. Tá? Então, aqui na ida, para a gente mostrar que o subgrupo gerado por A e B tem n vezes m elementos, a gente pode mostrar que psi é injetiva. Que se ela for injetiva, como ela já é sobrejetiva, vai ser uma bijeção. Esse conjunto da esquerda tem n vezes m elementos, com certeza, então o da direita também vai ter. Então basta a gente mostrar que a psi é injetiva. Então vamos fazer isso. Vamos mostrar que psi é injetiva. Então, de fato, se eu pegar, sejam aqui I1 e J1 e I2, J2 pertencentes a esse cartesiano, tais que o psi do I1 J1 é igual ao psi I2. Opa, deixa eu escrever bonitinho aqui, ó. Psi I2 J2. Isso. Então isso quer dizer, pela definição de psi, que A elevado a I1 vezes B elevado a J1 é igual a A elevado a I2 vezes B elevado a J2. E aí a gente consegue escrever isso assim, ó. Eu vou multiplicar pelo inverso de B elevado a J2 à direita e pelo inverso do A elevado a I1 à esquerda. Então isso vai ficar B elevado a J1 menos J2 igual a A elevado a I2 menos I1. E isso pertence ao subgrupo gerado por A, certo? E aí o que acontece? Ó? Como B elevado a J1 menos J2 pertence ao subgrupo gerado por A, isso aqui também implica que se eu pegar o B elevado a J2 menos J1, isso também pertence ao subgrupo gerado por A, porque é o inverso desse. Certo? E aí, no fim das contas, o que está acontecendo é isso. Ó.
o B elevado ao módulo de J1 menos J2 pertence ao subgrupo gerado por A. Tudo bem? Só que esses dois caras aqui, por que eu estou falando do módulo? Porque eu quero mostrar que esse módulo é zero. E aí, para eu mostrar que esse cara é zero, basta a gente verificar que o módulo de J1 menos J2 tem que ser menor que M. Como o M é mínimo nos naturais que satisfaz essa condição, necessariamente esse cara aqui vai ter que ser zero. Aí isso acontece porque, olha só, como o J1 e o J2 estão nesse conjunto aqui, ó, de 0 até o M menos 1, então não tem jeito. A diferença entre esses dois caras, esses dois inteiros aí, né, é menor que M. Tá? E aí a minimalidade de M implica esse negócio aqui não pode ser um número natural, senão iria ferir a minimalidade de M. Então ele tem que ser zero. Então implica que o módulo de J1 menos J2 é zero. E aí acabou, porque isso implica que o J1 é igual a J2, que é uma parte do que a gente precisa, mas aí a outra vai seguir direto disso. Porque se a gente atualizar essa igualdade aqui, ó, atualizando essa igualdade, a gente vai ter isso daqui, ó, logo o A elevado a I1 vezes B elevado a J1 é A elevado a I2 vezes seria B elevado a J2, mas se o J1 é igual a J2, eu posso colocar o J1 aqui. E aí a lei de cancelamento, já que eu tenho o mesmo elemento aqui agora, é o mesmo elemento, então isso implica que o A elevado a I1 é igual a A elevado a I2. Só que como o I1 e o I2, e aí a gente vai usar o seguinte, ó, como a ordem de A é igual a N, então a gente sabe que essa função aqui é uma objeção. De 0 até N menos 1, essa φ aqui, o subgrupo gerado por A, que pega I e leva em A elevado a I, isso é uma objeção. Agora eu estou assumindo, né, que a ordem de A é N. A gente já usou a minimalidade de M, agora eu vou usar a minimalidade do N. Como isso daqui é uma objeção, como o φ do I1 é igual a φ do I2, está ali em cima, A elevado a I1 é igual a A elevado a I2, então o I1 e o I2 estão nesse conjunto, né, de 0 até N menos 1, então o I1 é igual a I2, certo? Logo, o que acontece? I1, J1 é igual a I2, J2, isso implica que a psi é injetiva, certo? E aí ela é uma objeção, né? Portanto, psi é uma objeção, o que implica então que o subgrupo gerado por A e B tem exatamente N vezes M, né? Então isso fecha essa implicação, agora a gente vai fazer a volta. E aí, para a volta agora, a gente vai supor que a ordem desse subgrupo é N vezes M, né? Então, vamos lá embaixo. Isso. Suponha que a ordem desse subgrupo seja N vezes M. E aí, como a função φ ela é sobrejetiva, como psi é sobrejetiva, e esses dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, então isso aqui vai obrigar a psi a ser uma objeção, certo? Então, como psi é sobrejetiva, e tanto o domínio quanto o domínio têm a mesma quantidade de elementos, então necessariamente a psi é uma objeção. Tudo bem? Isso aqui vai implicar então que essa função aqui é uma objeção. Então, se eu restringir a psi dessa forma, φ que sai de 0 até N menos 1, que leva no subgrupo gerado por A, que pega I e leva, por exemplo, na psi de I0, que é precisamente A elevado a I, como a psi aqui, eu estou só restringindo o 0 aqui, do lado direito, né? Eu estou fixando o J igual a 0, isso aqui se mantém injetivo, a gente já sabe que ela é sobrejetiva, né? Porque todos os elementos, como A elevado a N é igual a identidade, todo elemento do subgrupo gerado por A está em EA até A elevado a N menos 1, então isso daqui também passa a ser uma objeção. E aí, se isso aí é uma objeção, isso vai implicar, por exemplo, que a ordem do subgrupo gerado por A, quantos elementos tem aqui? N. Então, essa ordem é exatamente N. Então, a primeira coisa a gente provou, né? Na volta, a gente quer mostrar que a ordem de A é N e que o M é o menor número positivo, tal que B elevado a M pertence ao subgrupo gerado por A.
E aí, olha só, aqui é interessante que a gente vai usar a ida. Eu não sei se M é o mínimo daquele conjunto que a gente considera, mas eu vou tomar aquele mínimo, vou chamar ele de M' por enquanto. Então, vou chamar de M' o mínimo dos números naturais, tais que o B elevado a L pertence ao subgrupo gerado por A. Então, assim, como M' é o mínimo desse conjunto e eu acabei de ver que a ordem de A é N, então pela ida, pela implicação ida, digamos assim, segue que a ordem do subgrupo gerado por A e B é igual a N vezes M', certo? A gente provou isso na ida. Se N é a ordem do elemento A e se M' é o mínimo, de modo que isso aqui acontece, então o subgrupo gerado por A e B tem exatamente N vezes M'. Tem exatamente N vezes M' elementos. E aí, mas a hipótese me diz que esse subgrupo tem N vezes M. Então, no fim das contas, o que vai acontecer? Ó? Esse cara que por hipótese é N vezes M é igual a N vezes M'. E aí, como o N aqui é diferente de zero, é um número natural, isso tem que implicar que o M é igual a M'. O que implica, então, que M é o mínimo desse conjunto aqui, que era o que a gente queria provar nessa recíproca. Tudo bem? Então isso fecha a demonstração desse resultado. Um pouco longa, porque na verdade a gente provou várias coisas, né? Mas então isso fecha a demonstração da volta e, portanto, fecha a demonstração do item C, o que fecha a demonstração dessa proposição. Então observe que essas três condições aqui, em cima desses dois geradores, nos possibilitou conhecer muito bem o subgrupo gerado por eles dois, né? A gente consegue descrever esse subgrupo de maneira bem mais simples, como, claro, se a gente escolher esses caras de maneira mínima, é melhor ainda, né? Porque não vai ter repetição aqui dentro. Tá? Se eu tiver uma relação de comutatividade entre eles, a gente consegue descrever o subgrupo gerado por A e B de uma maneira bastante simplificada, e é dessa forma simplificada que a gente vai se aproveitar daqui para frente para trabalhar com os grupos gerados por dois elementos. E agora nessa proposição a gente quer saber condições para que a gente consiga definir morfismos saindo de um grupo gerado por dois elementos, conforme as condições que a gente estudou anteriormente. Então nessa proposição vamos fixar algumas coisas que a gente tem aqui. A gente vai supor, essa primeira parte é a mesma coisa, tá? Então a gente supõe que S é um número natural, de modo que eu tenha essa relação de comutatividade, que eu vou circular aqui, ó. Então eu tenho essa relação entre esses dois elementos A e B de um grupo finito. A gente supõe que N e M são naturais tais que A elevado a N é o elemento neutro e B elevado a M está no subgrupo gerado por A, e a gente vai assumir que o subgrupo gerado por A e B tem exatamente N vezes M elementos. Então, pela proposição anterior, segue que N é a ordem do A, e esse M aqui é o menor número natural que satisfaz isso. Tudo bem? E aí, uma vez que o B elevado a M está no subgrupo gerado por A, existe de fato um U inteiro que satisfaz essa igualdade, né? Existem vários U's inteiros satisfazendo isso, mas aqui a gente não vai importar muito qual é esse U especificamente, mas para os nossos resultados aqui para frente a gente vai usar ele. Então, nessas condições, se eu tiver agora um outro grupo K e dois elementos alfa e beta pertencentes a K, e aqui o alfa e o beta foram escolhidos já de maneira bastante com segundas intenções, porque o alfa, a ideia é que o alfa seja o representante do A lá no K e o beta a mesma coisa, o representante do B. Então a gente vai provar o seguinte: existe um morfismo de grupos que conecta o subgrupo gerado por A e B ao grupo K, de modo que f de A é alfa e o f de B é beta. Então existe um morfismo nessas condições. Dizer que existe um morfismo nessas condições é equivalente a dizer que esses alfa e beta lá no grupo K satisfazem relações parecidas com essas relações aqui que o A e o B satisfazem aqui no grupo G. Tá? Então, dizer que existe esse morfismo é equivalente a dizer, por exemplo, que o alfa elevado a N é o elemento neutro de K, que o B elevado a M é o alfa elevado a U, e que beta e alfa também possuem uma relação de comutatividade, digamos, idêntica a essa daqui, ó, só trocando os personagens, que o beta alfa é alfa elevado a S beta.
Tudo bem? A ida desse resultado aqui é bastante imediata, é a volta que é interessante, porque na volta a gente está dizendo o seguinte, olha, se alfa e beta são elementos de um grupo K que satisfazem essas relações, que são as mesmas, entre aspas, relações que A e B satisfazem no grupo G, então eu consigo conectar o subgrupo gerado por A e B com esse grupo K que contém alfa e beta, de modo que a imagem do A seja o alfa e a imagem do B seja beta. Tá bom? Isso no futuro vai ajudar a gente, por exemplo, a mostrar que determinadas relações entre dois geradores vão determinar uma unicidade a menos de isomorfismo nesse grupo gerado por dois elementos. Essa proposição vai ser fundamental. Tudo bem? Então vamos provar esse resultado. Como eu falei para vocês, a ida aqui é mais fácil, porque a hipótese aqui, na ida, é dito, né, que existe esse morfismo. Então eu só tenho que mostrar que essas três relações valem. Mas aí é bem fácil, porque olha só, primeiro, se existe esse morfismo, ó, alfa elevado a n não é o f de A elevado a n? O alfa é f de A, só que o f é um morfismo de grupos, então isso daqui vai ser f de A elevado a n. Aí, por hipótese, o A elevado a n é o elemento neutro do grupo G. Na verdade, vai ser o elemento neutro desse subgrupo, né, gerado por A e B. Então, isso aqui é o elemento neutro. E como F é um morfismo de grupos, o elemento neutro daqui é elevado no elemento neutro do K. Tá? Então, essa primeira condição é satisfeita. A segunda também é bem trivial. Tá? A gente prova para deixar registrado, mas é bem trivial. Beta elevado a m, por hipótese, é o F de B elevado a m, que, por sua vez, como F é um morfismo, isso é F de B elevado a m, que é F de A elevado a U. E aí, de novo, como F é um morfismo, isso é F de A elevado a U, e o F de A é o alfa por hipótese. Tá? Então, beta elevado a m é alfa elevado a U. E mais uma vez, beta alfa, isso é o F de B vezes o F de A, que é o F de BA, porque F é um morfismo de grupos. E aí, lembra que B e A tem essa relação de comutatividade, então isso daqui é A elevado a SB, e, novamente, isso daqui vai ser F de A elevado a S vezes F de B, porque F é um morfismo. Por sua vez, isso vai ser F de A elevado a S vezes F de B, que vai ser alfa elevado a S beta. Né? Então, aí dá tranquilaça. Né? É a volta que a gente vai usar mais. Mas deixa registrado aí daí bonitinho. Então, agora a hipótese é essa daqui. Ó. Por hipótese, é isso que a gente tem agora. Por hipótese, isso daqui é válido. Deixa eu até colocar em outra cor para dar um destaque. Alfa elevado a n é o subgrupo gerado por K. Beta elevado a m é alfa elevado a U. E beta alfa é alfa elevado a S beta. Tá? E aí a gente quer criar, né, um morfismo entre o subgrupo gerado por A e B e o subgrupo K. E o grupo K. Bom, pela proposição anterior, a gente já sabe que o subgrupo gerado por A e B, como essas relações são satisfeitas, ó, a gente já sabe que o subgrupo gerado por A e B podem ser descritos assim, ó, A elevado a I, B elevado a J, onde o I vai de 0 até o N menos 1 e o J vai de... pegar um espacinho aqui de 0 até o m menos 1, certo? E como, por hipótese, a gente está assumindo que o n e m foram tomados de maneira minimal, ou seja, que esse conjunto tem exatamente n vezes m elementos, é porque não tem repetição com índices diferentes aqui, ó. Então, isso quer dizer que essa função, como tem uma unicidade na escrita, com expoentes variando nesse conjunto, isso quer dizer que essa função aqui, ó, f, que vai ser o nosso morfismo, por enquanto, como função, ela está bem definida. A elevado a I, B elevado a J. Se eu quero que o A vai no alfa e que o B vai no beta, por que não definir isso assim? Ó? O alfa não está no grupo K, então o alfa elevado a I também está. E o beta elevado a J também está, então esse produto está no grupo K. Então é assim que a gente vai definir a função. E essa função está bem definida, ou seja, ela não depende das escolhas que eu faço do I e do J, porque nesse conjunto de escolhas aqui, ó, com o I de 0 até N-1 e o J de 0 até N-1, essa escrita é única, porque eu estou assumindo que esse conjunto tem N vezes M elementos. Então, quando nós assumimos isso, a gente viu que a função que associa os índices I e J aos elementos
do subgrupo gerado por A e B, aquilo é uma abjeção, né? Então, expoentes diferentes resultam em elementos diferentes, tudo bem? Então essa função aqui está bem definida porque todo o elemento daqui é dessa forma e expoentes diferentes vão dar resultados diferentes aqui no corpo K. É o amor! E aí, ó, claramente, né? Claramente, pela definição, ó, o f de A, que é a mesma coisa que f de A elevado a 1, B elevado a 0, isso é, por definição, o alfa elevado a 1 vezes beta elevado a 0, certo? Que é o alfa, que é apenas o alfa, né? Beta elevado a 0, que é o elemento neutro. E analogamente, f de B é igual a beta. Agora, tudo que a gente tem que fazer é mostrar que isso daqui define um morfismo de grupos mesmo, certo? Então, vamos mostrar que isso é um morfismo de grupos. F é um morfismo de grupos. Então, a gente vai pegar dois elementos quaisquer aqui, né? Então, sejam, de fato, sejam x e y pertencentes ao subgrupo gerado por A e B. A gente quer mostrar que f de xy é f de x vezes f de y. Então, podemos escrever, nós já vimos isso, podemos escrever, vamos colocar assim, ó, x igual a elevado a i1, b elevado a j1, e o y igual a elevado a i2 vezes b elevado a j2, com os i's, i1 e 2, de 0 até n menos 1, e o j de 0 até o m menos 1. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Ó? A gente vai aplicar f de x vezes y e ver se isso dá f de x vezes f de y. Então, o que vai acontecer? F de x, por um lado, então, f de xy é f de a elevado a i1, b elevado a j1, vezes o a elevado a i2, b elevado a j2. E por sua vez vai ser o quê? Ó? A gente tem que usar a relação de comutatividade aqui dentro, né? Então isso daqui vai ser f de a elevado a i1 vezes o b j1 vezes o a elevado a i2 vezes o b j2, isso, que é igual a f de a elevado a i1 vezes... Aí aqui a gente vai ter que usar aquela relação de comutatividade, né? Como o b e o a, BA é a elevado a SB, então pela proposição anterior, isso daqui vai ficar o quê? Ó? Eu vou jogar aqui a elevado a I2, S elevado a J1, isso, vezes o B elevado a J1 aqui. B elevado a J1, vai ficar assim, B elevado a J2, que é igual a F, então, de A elevado a I1, mais I2, SJ elevado a 1, isso, vezes B elevado a J1 mais J2. Aí o que a gente vai ter que fazer? Aí aqui a gente chega num ponto que não dá pra gente aplicar essa F segundo essa definição, porque a gente não tem certeza que esses elementos aqui estão naquele intervalo, de 0 até n-1, e aqui de 0 até m-1. Então a gente tem que tentar resolver esse problema assim, ó. Primeiro eu vou dividir, a gente vai usar uma técnica parecida com o que a gente fez antes, usando a divisão euclidiana. Então, vamos escrever, ó, pelo algoritmo de Euclides, a gente vai dar uma pausa nessa argumentação. Pelo algoritmo de Euclides, na divisão, escrever assim, ó, existem Q e J pertencentes aos inteiros, tais que o J mais 1 mais J2, isso é igual a M vezes Q, isso, mais J, com o J entre 0 e o M. Né? Então o J é menor ou igual a M-1, por exemplo. Certo? Pode colocar J menor que M, mas eu vou deixar J menor ou igual a M-1 para ficar em maior evidência.
Então assim, vamos devagarzinho aqui, para a gente ver as coisas funcionando. Então assim o f de xy é o f do quê? Ó? Bom, aqui vai ficar a elevado a i1 mais i2 s elevado a j1 vezes b elevado a m q, certo? Aqui, ó. Mais, vezes b elevado a j. Aí o b elevado a m é o a elevado a u. Lembra? Então isso daqui é o f de a elevado a i1 mais i2 s elevado a j1 vezes, vamos olhar aqui em cima, ó, o a elevado a m, o b elevado a n é o a elevado a u. Vamos colocar o a na jogada. Então isso aqui é a elevado a u, que, isso, vezes b elevado a j. O b elevado a j está no lugar certo já. Isso. Aí aqui, vamos ver, colocando tudo em termos do a, isso aqui vai ficar f de a elevado a i1 mais i2 vezes sj elevado a 1. Aqui está multiplicando. Mais o que, certo? Colocando tudo na mesma base. Vezes b elevado a j. Aí para resolver o problema de a gente aplica a divisão euclidiana por n agora. Então, pelo algoritmo de Euclides, pelo algoritmo da divisão, eu vou dividir essa porcariada toda aqui por n, tá? Então existem, tá faltando até letra, né? Vamos ver aqui, sei lá, Q'E e I, esse I aí vai ser o meu resto que eu estou interessado. Q'E e I pertencentes a Z, tais que esse trem todo aí, I1 mais I2, S elevado a J1 mais o Q é igual a Q' vezes N mais I, onde o I é maior ou igual a zero e menor que N, né? Ou seja, menor ou igual a N menos 1. Então o I está no intervalo de potências de A permitido, né? E aí dessa forma, o que vai acontecer com f de x vezes y? Então o f de xy, no fim das contas, então vai ser o quê? Vai ser f do A elevado a essa coisa, né? No lugar dessa soma horrorosa que eu coloco essa coisa menos feia. Vou colocar assim, ó, n Q'E. Como é n Q'E mais I, né? Eu já posso colocar assim, ó, AI e aqui b elevado a j. E o que acontece é o seguinte, aqui dentro, isso daqui é a elevado a n elevado a Q'E vezes a elevado a i b elevado a j, que por sua vez, o a elevado a n é a identidade, é o elemento neutro, né? Então isso é e elevado a Q'E aqui, vezes a elevado a i b elevado a j, que vai dar mesmo só o f de ai b elevado a j. E aí agora, como o i e o j estão nos intervalos permitidos, né, de números inteiros, isso daqui, por definição, é o alfa elevado a i beta elevado a j. O que agora a gente vai ver é que o f de x vezes f de y também resulta nisso. Porque olha só, por outro lado, o f de x vezes f de y é o que? Isso é f de a elevado a i1 vezes b elevado a i1, aí vezes o f do a elevado a i2 vezes b elevado a i2, que pela definição, né, o i1 e o j1, aqui é j1, e 2, aqui é j2, isso. O i1, j1 e 2, j2 estão nos intervalos permitidos, então por definição isso aqui é alfa elevado a i1 vezes beta elevado a j1 vezes alfa elevado a i2 vezes beta elevado a j2. E aí agora a gente usa a mesma relação de comutatividade que o alfa e beta tem, por hipótese aqui, ó. Por hipótese, beta alfa é alfa elevado a s beta. Então, como essas coisas ocorrem, pela proposição anterior, a gente consegue modificar esses caras assim, ó. Isso vai ser alfa elevado a i1, aqui vai aparecer o alfa elevado a i2 vezes o s elevado a esse j1, isso, vezes o beta elevado a j1, né? Aqui vem o beta normalmente. E aqui fora o beta j2. Aí as coisas vão ser bem parecidas agora, porque olha só o que vai ficar. Ó. Vai ficar alfa elevado a i1 mais i2 s elevado a j1. Aqui do outro lado vai ficar beta elevado a j1 mais j2. E agora a gente usa as divisões que nós fizemos. Por enquanto aqui, ó, isso é alfa i1
mais I2 S elevado a J1 vezes... Lembra que o J1 mais J2, ó, usando essa igualdade, que está em algum lugar aqui, ó. Isso é MQ mais J, né? Então vamos tentar ganhar tempinho aqui. Então MQ mais J vai ficar beta elevado a M Q, certo? Como o expoente está somando, então eu repito um beta elevado a J aqui. E aí a gente já sabe que o beta elevado a M, aqui ó, por hipótese, o beta elevado a M é alfa elevado a U, o mesmo U. Isso é importantíssimo. Então aqui vai ficar alfa elevado a I1 mais I2 S elevado a J1 vezes alfa elevado a U elevado a Q vezes beta elevado a J, certo? E aí isso aqui vai ficar o quê? Ó? Vai ficar alfa elevado a I1 mais I2 S elevado a J1 e aqui tem alfa elevado a UQ, né? Então é só somar aqui, ó, mais UQ vezes beta elevado a J, e a gente usa agora a outra igualdade, obtida a partir da divisão euclidiana, essa daqui, ó. Isso é Q' vezes N mais I. Então isso é alfa vezes, vou colocar assim, ó, N Q', certo? Já vou colocar assim logo, ó, vezes alfa elevado a I. Isso é alfa elevado a N Q' mais I. Vezes o beta elevado a J. E o alfa elevado a N, por hipótese, é o elemento neutro do K. Aqui, ó. Então, isso aqui não é nada. Isso aqui é o elemento neutro, tá? Então, no fim das contas, como isso daqui é o elemento neutro, vou fazer só mais esse passo. De K elevado ao Q' vezes alfa I beta J. Isso é o elemento neutro, então sobrou alfa elevado a I beta elevado a J, que é justamente, pelo que nós vimos, o f de xy. Tudo bem? Então, provamos que f de x vezes f de y é f de xy, tá? Então, isso mostra que f é um morfismo de grupos. Aqui em cima, aqui, ó. F é um morfismo de grupos. E provamos a volta, então provamos a proposição. Beleza, pessoal? Então, quando a gente tem essas coisinhas funcionando bonitinho desse jeito, a gente consegue conectar esses caras via um morfismo de grupos. E aí, depois de preparar bem o terreno, a gente chega no principal teorema da aula de hoje, que é o seguinte. Primeira coisa, né? Vamos supor que a gente tem um grupo com n vezes m elementos, um grupo G, e eu tenho dois elementos A e B, de modo que isso daqui é verdade. Ó. O G é o subgrupo gerado por A e B, A elevado a N é o elemento neutro, B elevado a M está no subgrupo gerado por A, e U aqui é um inteiro, que torna isso verdadeiro, e eu tenho uma relação de comutatividade BA igual a A elevado a SB. Então vamos supor que tudo isso acontece. Primeira coisa que a gente mostra é que quando um grupo desses aqui acontece, esses inteiros S, N, M e U, eles não podem se comportar de qualquer forma. Tem que ter alguma ordem entre esses caras, tem que ter um mínimo de decência entre eles. Brasil bagunça! E esse nível de decência é tal que os números, esses números têm que satisfazer isso. Ó. S elevado a M, se isso aqui acontece, então necessariamente o S elevado a M é congruente a 1 módulo N, ou seja, o N tem que ser um divisor de S elevado a M menos 1, se isso daqui acontecer. E a outra coisa que precisa acontecer é o N tem que ser um divisor de U vezes S menos 1. Se isso não acontecer, um grupo não pode ter uma aparência como essa, tá? Essa descrição aqui seria a descrição dos geradores de A e B, como geradores de G, né, e suas relações, as relações entre eles, né? O A tem ordem N aqui, né, já que aqui eu estou assumindo que o subgrupo gerado por A e B tem N vezes M elementos, então, em particular, pela proposição que já vimos hoje, esse N e M são minimais com essas condições, né, da potência de A dar o elemento neutro e da potência de B estar no subgrupo gerado por A. Tudo bem? Então, essas daqui são as relações desse grupo gerado por dois elementos. E depois, no item B, essa também é fundamental para a gente vai mostrar que se tiver um outro grupo K, também com N vezes M elementos, também com dois elementos alfa e beta que satisfazem as mesmas relações que esses A e B satisfazem, então não tem jeito, o K tem que ser isomorfo a G como grupos. Tá? E a gente vai usar a proposição anterior para provar que existe um isomorfismo entre esses caras. Então, o que esse resultado aqui está dizendo é o seguinte, olha, se você tem um grupo gerado por dois elementos com essas relações, qualquer outro grupo que tenha relações idênticas a essa tem que ser isomorfo a isso. Tá bom? Então, essas relações determinam
a menos de isomorfismo um grupo gerado por dois elementos. Fantástico isso. Fenomenal. Então a gente vai provar esses dois itens, tá? O item B aqui pra gente é fundamental também. Uma coisa que eu devo falar para vocês é: vale uma recíproca desse item A. A gente consegue mostrar que se eu tenho números naturais dados e esse U inteiro satisfazendo essas condições, a gente consegue mostrar que existe um grupo gerado por dois elementos com essas relações aqui. Tá bom? Só que para provar essa volta, a gente vai precisar de uma construção chamada produto semidireto de grupos, que é algo que a gente vai fazer daqui a algumas aulas. Então, por isso que, por enquanto, eu não vou enunciar essa equivalência. Com o que a gente tem aqui, a gente já consegue provar essa implicação do item A. Se existe um grupo satisfazendo essas relações, então esses números precisam satisfazer isso. E aí, depois, usando o produto semidireto, a gente consegue provar a recíproca dessa parte. Tá? Mas para o item B, a gente já consegue, que para nós aqui é o que mais interessa agora, a gente já consegue verificar a unicidade de um grupo satisfazendo tais relações, a menos de isomorfismo, com as ferramentas que a gente tem até agora. Tudo bem? Então vamos lá, vamos provar esse resultado. Vamos provar, obviamente, o item A primeiro, não tem por que fugir dessa ordem. Discordo! Bom, o item A é um enunciado numérico, né? A gente quer provar que o S elevado a M é congruente a 1 módulo N, ou seja, que o N divide S elevado a M menos 1. Uma maneira, e aqui é a mesma coisa, né? Então, assim, para o item a gente quer mostrar isso daqui, ó. Se a gente quer mostrar que o N divide S elevado a M menos 1, uma maneira de provar isso é verificar que isso daqui acontece, ó. A elevado a esse número é o elemento neutro. Se a gente provar isso aqui, acabou. Porque N é a ordem de A. Tá? Observe que quando a gente estipula que o subgrupo gerado por A e B tem N vezes M elementos, é porque esse N aqui é a ordem do A. Nós já vimos isso. E a gente também, se a gente conseguir provar que isso aqui é verdade, ó, A elevado a U, S menos 1. Se isso for elemento neutro, isso resolve esse problema aqui também. Então é nisso que a gente vai trabalhar. Tá? Então assim, não é bem pela proposição anterior, mas é pela primeira proposição, vou colocar assim, ó, pela primeira proposição, a gente consegue escrever o B elevado a M assim, ó, B elevado a M vezes A. Lembra que B elevado a T, A elevado a R, seria o quê? Ó? Seria, se aqui fosse R, isso aqui seria A elevado a R S, né? Que é a relação, o S da relação de comutatividade, S elevado ao T, que é o M, certo? Vezes B elevado a M. Só que aqui não é R, é 1. Então, eu vou tirar esse R daqui. Vocês vão ver que daqui a pouco vai ser interessante a gente olhar para essa igualdade. Então, a gente tem essa igualdade aqui. B elevado a M vezes A é o A elevado a S elevado a M vezes B elevado a M. Tá? Só que tem um ponto aqui, ó. Por outro lado, B elevado a M vezes A, rapidinho a gente verifica que o B elevado a M comuta com A, porque o B elevado a M está no subgrupo gerado por A, né? Ele é o A elevado a U. Isso daqui é A elevado a U, que é a mesma coisa. O subgrupo gerado por A é abeliano, né? Cíclico logo abeliano. Então, isso é A vezes A elevado a U, que é A vezes B elevado a M. Então, no fim das contas, a gente tem isso daqui, ó. O A vezes B elevado a M é igual a B elevado a M vezes A, que é igual a elevado a S elevado a M, vezes B elevado a M. Agora eu tenho um elemento em comum na mesma posição, o que é importante para eu aplicar a lei do cancelamento, né? Você precisa ter ele na mesma posição, porque senão o grupo pode não ser abeliano, então pode não valer o cancelamento dessa forma. Mas se ele está na mesma posição, é porque isso daqui vai acontecer, ó. Pela lei do cancelamento, A tem que ser igual a A elevado a S elevado a M, certo? E aí, se eu multiplico pelo inverso de A em ambos os lados, a gente vai obter A elevado a S elevado a M menos 1 igual ao elemento neutro, que era exatamente o que eu queria. A gente já sabe que se A elevado a algum inteiro dá o elemento neutro, é porque a ordem de A, né, a gente está num grupo finito, é porque a ordem de A divide o S elevado a M, ou o menos 1 é aqui embaixo, não é no expoente não. Isso, aqui. O que implica então que o N divide S elevado a M menos 1, o que implica então que o S elevado a M é congruente a 1 módulo N. Certo? Então essa primeira parte foi. Agora a gente quer olhar para essa outra parte aqui. Para essa segunda parte, a gente vai olhar o seguinte.
Se a gente vai ter que dividir em dois casos aqui. Ó. Se a gente supõe que esse U ele é um número natural, ou seja, ele é positivo, então a gente já sabe que isso aqui é verdade. Ó. Pela primeira proposição, o BA elevado a U vai ser o A, vamos lá, elevado ao S, certo? Vezes esse U. E esse U elevado a 1 aqui, né? Isso. Vezes B. Então isso daqui fica A elevado ao S. B. Tá bom? Beleza. Então o caso em que o caso que o é natural, isso aqui acontece com certeza. No caso em que o é igual a zero, é isso que a gente quer verificar, né? No caso em que o é igual a zero, é trivial que isso aqui acontece. B A elevado a U é A elevado a U SB. Porque se o é zero, aqui dá só o B, porque aqui vai ser identidade. Aqui vai ser só a identidade, o elemento neutro, vezes B, que também é B. Então essa igualdade é trivial com A igual a zero. Então a gente pode supor que o U é menor que zero, porque eu quero que isso aqui aconteça independente do U, tá? Para não ficar me preocupando se o U é positivo ou negativo. Então supõe que o U é menor que zero. A gente sabe disso daqui, ó. Como? O BA é igual a elevado a SB, a gente quer dar um jeito de achar uma relação de comutatividade do B com o A menos 1. Vai ser interessante aqui pra gente. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu multiplicar por A menos 1 em ambos os lados, eu vou ter B igual a elevado a S, B vezes A menos 1. Tudo bem? E aí a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Se eu multiplicar pelo inverso de A elevado a S em ambos os lados, a gente vai ter o quê? Ó? Que A elevado a menos SB é igual a B vezes A menos 1. O que nos dá uma relação de comutatividade entre o B e o inverso de A. Porque A elevado a menos S é A elevado a menos 1 SB. Certo? E aí, agora sim, eu vou usar a primeira proposição entre esses elementos. Porque o menos U é maior que zero. Então, como menos U é maior que zero, então, pela primeira proposição, o que vai acontecer? Ó? Eu vou comparar o B vezes A elevado a menos 1 menos U, isso é o A menos 1 elevado ao menos U, S elevado a 1 aqui, né? Certo? Vezes B. Tudo bem? Só que isso aqui está dizendo que, ó, no fim das contas, B elevado a U é igual ao quê? Vamos lá. Ó. Isso aqui é menos o S multiplicado por menos 1, vai dar de novo o A elevado ao S vezes B. Tá? Então, em qualquer caso, isso acontece. Tá? Então, independente do caso, se U é natural, se U é igual a zero, se U é menor que zero, a conclusão que a gente chega é essa daqui. Ó. B A elevado a U é A elevado a US vezes B em qualquer caso. Mas olha só o que vai acontecer. Ó. Agora a gente usa o fato de que A elevado a U é o B elevado a M. Porque olha só, A elevado a U, para a gente poder cortar as coisas bonitinhas, né? A elevado a U vezes B, isso é B elevado a M vezes B, que é igual, posso comutar, B vezes B elevado a M. E aí isso, de novo, é o B vezes A elevado a U. Porque B elevado a N, M é A elevado a U. Só que o B vezes A elevado a U é o A elevado a US vezes B. E agora eu posso cancelar o B, certo? Porque eles estão no mesmo lado. Então isso aqui vai implicar que o A elevado a U é igual a elevado a US. O que implica, então, que se eu multiplicar por A elevado a menos U em ambos os lados, eu vou ter A elevado a US menos U, dando o elemento neutro e acabou. Isso aqui implica que o N, que é a ordem de A, divide o S menos U, o que vai implicar, então, que o N... só que isso daqui colocando o U em evidência, né? Isso é U, S menos 1. Então, N divide U vezes S menos 1, o que está nos dizendo que U, S menos 1 é congruente a 0 módulo N. Tá? Então, a existência de um grupo desse tipo impõe algumas restrições em como esses números interagem entre si.
Indo agora para o item B, pessoal, a proposição anterior facilitou muito as nossas vidas. A gente só vai ter que aplicá-la 2 vezes, porque olha só. No item B é o seguinte, como isso aqui acontece, ó, primeiro, como o K satisfaz esse monte de coisa aqui, ó, o K é o subgrupo gerado por alfa e beta, o alfa elevado a n é o elemento neutro de K, o beta elevado a m é alfa elevado a u, e beta alfa é alfa elevado a s beta. Então, pela proposição anterior, como o A e o B satisfazem exatamente isso daqui também, então pela proposição anterior, existe um morfismo de grupos. Existe um morfismo de grupos, que eu vou chamar aqui de F, que sai de G, que é precisamente o subgrupo gerado por AB, que vai em K, tal que o F de A é igual a alfa e o F de B é igual a beta. Tá? Agora a gente vai usar a mesma coisa, só que no sentido contrário. Como isso daqui acontece, G é o subgrupo gerado por AB. A elevado a N é o elemento neutro. B elevado a M é o A elevado a U. E BA é igual a elevado a SB. Então, também pela proposição anterior, existe um morfismo de grupos que eu vou chamar aqui de G, que sai do grupo gerado por alfa e beta, que é exatamente o K, né, pela hipótese, que vai em G, certo? Porque esses caras aqui são os caras de Z que satisfazem essas condições idênticas às que alfa e beta satisfazem, tais que G de alfa é igual a A e o G de beta é igual a B. Aí acabou, né? Aí acabou por quê? Lembra que esses morfismos a gente consegue assim, na verdade, né? Deixa eu só recapitular aqui. Além disso, a gente viu que nós definimos F assim, né? F de A elevado a I, B elevado a J satisfaz isso daqui, ó. Alfa elevado a I, beta elevado a J para todos I de 0 até N menos 1 e J de 0 até o M menos 1. E aqui é a mesma coisa para o G. A gente pode colocar também aqui, ó. Além disso, o G de alfa elevado a I, beta elevado a J é igual a elevado a I, B elevado a J para todos. Então isso daqui mostra rapidamente que as duas composições são a identidade. Então, por exemplo, G bola F é a identidade de G, por exemplo. Por quê? Ó? Se eu pego um X qualquer em G, como o G é o subgrupo gerado por A e B, e por hipótese o subgrupo, por hipótese G tem N vezes M elementos, né? Então todo mundo pode ser escrito daquela forma. K também é um grupo nessas condições. Então, se X pertence a G, nós já vimos que X é daquele formato ali. X é A elevado a I, B elevado a J, com I de 0 até N menos 1 e J de 0 até M menos 1. Logo, o que vai acontecer? O G bola F de X é igual a G de F de A elevado a I, B elevado a J, que é G de, pelo que nós vimos ali em cima, isso é alfa elevado a I, beta elevado a J, que é a mesma coisa que o A elevado a I, B elevado a J, que é o X. Então G bola F de X é igual a X, que é a identidade de G em X. Tá bom? Então isso fecha essa afirmação. E aí de maneira completamente análoga você mostra
Analogamente, façam aí para exercitar, o F bola G é precisamente a identidade do grupo K. Então eles são isomorfos. Então isso quer dizer que F e G são isomorfismos de grupos, né? Então, portanto, F e G são isomorfismos de grupos. E além disso, né, o G é precisamente a inversa de F, né? E isso aqui implica, em particular, que os grupos são isomorfos. Então, quando eu tenho um grupo gerado por dois elementos com relações desse tipo, né, onde o N aqui é a ordem de A e o M é o menor inteiro positivo, tal que o B elevado a M está no subgrupo gerado por A, e o S aqui é o natural que determina como que eu comuto o A e o B, né? Não é que eu comuto, mas como na hora que eu troco eles de lugar, qual o preço que eu pago. Esse S aqui me diz qual é o preço que eu pago em cima do A para poder fazer essa troca. Então essas relações determinam uma unicidade a menos de isomorfismo em grupos que as satisfazem, certo? Qualquer outro grupo que satisfizer essas mesmas relações, que eu tiver dois personagens satisfazendo essas relações de maneira idêntica, tem que ser isomorfo a um modelo fixado. E aí agora nessa proposição a gente vai supor que a gente tem um grupo finito gerado por dois elementos satisfazendo essas relações, e aí a gente vai mostrar que na verdade os pares de elementos de G que podem ser colocados no lugar de A e B, satisfazendo essas mesmas relações, estão em bijeção com o conjunto dos automorfismos de G. Tá? Como é que a gente prova esse resultado, então? A primeira coisa a fazer é provar que essa φ está bem definida, né? Então, φ está bem definida. Então, primeira coisa, a gente tem que mostrar que o subgrupo, a gente tem que mostrar que G é o subgrupo gerado por F de A e F de B, né? Então, deixa eu pegar aqui uma F qualquer, um automorfismo de G. Automorfismo de G. E aí, o que a gente vai mostrar? Primeira coisa, a gente tem que mostrar que o G é o subgrupo gerado por F de A e F de B. Então, isso acontece de fato, porque olha só, como F é um automorfismo, isso aqui acontece. Ó. Como F é um automorfismo, a gente já sabe que a F do subgrupo gerado por A e B é o subgrupo gerado por F, pela imagem de F nesse conjunto AB, né? Já viu isso? A gente sempre tem essa inclusão da esquerda para a direita, mas aí quando F é um automorfismo vale a volta também. A gente já provou isso. Só que isso daqui, ó, desse lado aqui, a gente tem o quê? Desse lado, o F de G, isso aqui é F de G, certo? Isso aqui é F de G, porque G é o subgrupo gerado por A e B. E aqui do outro eu tenho o subgrupo gerado por F de A, F de B, né? O conjunto, a imagem dos dois elementos só tem a imagem dos dois elementos, certo? Então aqui eu tenho o subgrupo gerado por esses dois elementos, que aí a gente tira essas chaves, né? A gente deixa só os elementos mesmo. E aí o fato da F ser um automorfismo me diz que F é sobrejetivo. Então F é uma função de G em G que é sobrejetivo. Então F de G é G. E aqui do outro lado eu tenho o F de A e o F de B. Então de fato G é gerado pelas imagens de A e B via F. Agora as outras é direto pelo fato de F ser um morfismo. A gente já fez isso, né? Então por que F de A elevado a N dá o elemento neutro? Por causa disso daqui, ó, F de A elevado a N, isso é F de A elevado a N, porque F é um morfismo. A elevado a N eu já sei que é o elemento neutro, essa é a hipótese, e F leva o elemento neutro no elemento neutro. A gente precisa também de saber que o F de B elevado a M é F de A elevado a U. Tranquilo também. Ó, F de B elevado a M é igual a F de B elevado a M, sem pausa dramática. B elevado a N, M é A elevado a U, pela hipótese. Então isso é A elevado a U. E isso daqui é F de A elevado a U, porque F é um morfismo. Tá bom? Então essa condição também é satisfeita. E por fim, tem mais uma, né? É isso, a relação de comutatividade. Ó, o F de B vezes o F de A tem que ser F de A elevado a S vezes F de B. Mas isso aqui vai ser tranquilo, porque F de B vezes F de A é F de B vezes A, que é F de A elevado a SB, que é F de A elevado a S,
vezes f de b, que é, como f é um morfismo, f de a, s, vezes f de b. Então, a função está bem definida, né? Esse par f de a, f de b satisfaz todas essas condições aqui desse conjunto. Tá bom? Logo, não é a f que está bem definida, é a φ, né? Eu chamei essa função de φ. Então, logo, φ está bem definida. Aí, por que a f é injetiva? Vai ser bem tranquilo também. A φ tem que ser injetiva. Olha só. Se eu pego dois automorfismos de G, f e g automorfismos de G, tais que o φ de f é igual a φ de G, então isso aqui está acontecendo. O par f de A, f de B tem que ser igual ao par g de A, g de B. Certo? Agora, isso aqui está me dizendo que f de A é igual a g de A e f de B é igual a g de B. E aí isso aqui está me dizendo que f e g são coincidentes nos geradores. Agora, se f e g coincidem no conjunto gerador de um grupo, então ele coincide em todo o grupo. Tá? A gente poderia até ter usado isso antes, né? Então isso aqui está dizendo que f de x é igual a g de x para todo x em AB, certo? Só que se isso aqui acontece, então f de x também tem que ser igual a g de x para todo x no subgrupo gerado por AB, que é precisamente g. Certo? Então isso aqui está me dizendo que f tem que ser igual a g. Tudo bem? Então φ é injetiva por isso. E agora, para fechar essa proposição, vamos mostrar que a φ tem que ser sobrejetiva. Se a gente pegar então, né, alfa e beta nessas condições, sejam alfa e beta pertencentes ao G, cartesiano G, tais que isso aqui acontece. Beta alfa, isso, é igual a alfa elevado a S beta. Né? Então é só a gente usar a proposição, a segunda proposição de hoje, né? Vimos pela segunda proposição isso daqui, ó, F, que sai do G, que é o subgrupo AB, indo no grupo G também, que é o subgrupo gerado por alfa beta, que pega A elevado a I, B elevado a J e leva em alfa elevado a I, beta elevado a J, que o I de 0 até N-1, o J de 0 até N-1, isso aqui é um morfismo de grupos. Isso aqui é um morfismo de grupos, certo? E, analogamente, é só você inverter agora. Você não sabe que isso aqui acontece? Bom, o A e o B satisfazem isso daqui também. Então, você aplica a segunda proposição na outra direção. Tá? Então, analogamente, essa função aqui, ó, que sai do G igual a alfa beta e vai no G, que faz isso daqui, ó, alfa elevado a I, beta elevado a J, A elevado a I, B elevado a J, isso aqui também é um morfismo de grupos. Tudo bem? E aí, analogamente ao que a gente fez anteriormente, F e G são uma inversa da outra. Tá? Assim, o G bola F é a identidade de G e o F bola G também é a identidade de G. O que implica, por exemplo, que F é um automorfismo de grupos, já que ele tem uma inversa, já que é uma abjeção. Isso aqui é um automorfismo de grupos. E daí o F está no grupo dos automorfismos de G, que aqui a gente está olhando só o conjunto mesmo. Logo, eu posso aplicar o φ nesse F. Por definição, esse é o F de A vezes o F de B. Agora, quem é o F de A? O F de A, lembra que essa função esse morfismo leva o A no alfa. Então, o F de A é alfa.
e o f de b é beta. Essa função esse morfismo faz esse papel. Então isso mostra que qualquer alfa e beta nesse conjunto dado, né, satisfazendo isso daqui, é a imagem por φ de algum f automorfismo. Então, portanto, φ é uma objeção. Tá? Então, isso encerra a demonstração dessa proposição. E aí agora a gente vai usar esse conhecimento acumulado sobre os grupos gerados por dois elementos para classificar alguns tipos de grupos.